Bom dia, boa tarde, boa noite. Estou aqui para mais um devocional abençoado, para que o Senhor possa falar aos corações de cada um de nós. Assim como o Senhor, quando vem através de uma palavra aqui, direcionar a vida de alguém, Ele também primeiro trabalha no meu coração. Porque é como eu sempre digo, a palavra de Deus, ela é uma espada de dois gumes. O que é dois gumes? Ela corta dos dois lados. Então, primeiro ela corta em mim, para depois estar sendo espalhada, ou melhor, cortando do outro lado. Então, que os irmãos possam, aleluia, que todos vocês possam entender que a palavra de Deus, ela cura, ela liberta, ela nos corrige, ela nos consola, ela nos dá direcionamento em todas as áreas da nossa vida. E a palavra de Deus, ela diz que somente nela nós devemos meditar dia e noite, para que nós estejamos sempre preparados para qualquer adversidade. Pois o Senhor, Ele nos prepara, porque o próprio Jesus disse: filhinhos, tende bom ânimo. No mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Então o Senhor Jesus, se ele andou aqui, ele que era filho de Deus, mas 100% homem, não podemos nos esquecer disso, e 100% Deus, ele deixou para nós esta lição. Ele está conosco e é por isso que ele sempre diz: não temas que eu estou contigo. Do começo ao fim da Bíblia está escrito não temas, uma vez para cada dia do ano. Está escrito 365 vezes, não temas. Então, o que o Senhor está dizendo para nós é: não se preocupe, independente de qualquer situação, se você está no que eu tenho ordenado, não temas, que eu estou contigo. E tudo vai se resolver no tempo e na hora certa. Então o Senhor, Ele é poderoso e Ele faz infinitamente mais. E é por isso que nós devemos sempre nos lembrar de que nós temos que amar a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todas as nossas forças e com todo o nosso entendimento. E entendermos que somente o Senhor tem que ser prioridade na nossa vida, porque qualquer situação, Ele é socorro bem presente, como está escrito lá nos Salmos. Elevo os meus olhos para o alto, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então nós temos que entender que somente o Senhor tem o melhor para cada um de nós. Hoje nós vamos estar meditando na palavra, na carta de Paulo aos Romanos, pois estas cartas de Paulo traz para nós direcionamento, pois Paulo, quando escreve essas cartas preso, ele se coloca na direção para que todos nós sempre lembremos de que não há situação difícil que possa nos impedir de chegar na presença do Senhor, porque qualquer situação, qualquer lugar, nós podemos servir a Deus com excelência. E aqui Paulo, nestas cartas que ele escreveu, ele deixa isso bem claro para a gente. Ele tem um zelo, uma preocupação com todas as igrejas que ele ajudou a iniciar, e por isso o Senhor dá direcionamento a ele para enviar estas cartas, ajudando aquele povo mesmo de longe, mesmo estando ele em cadeias. Quantas das vezes nós, por muito pouco, não queremos fazer nada para Deus, porque achamos que Deus não está sendo justo conosco, porque não estamos nós vivendo regaladamente numa mansão com carrão na garagem, e por isso não queremos fazer. Não, quando Deus fizer, aí eu faço para Ele, eu vou lá, eu faço isso, eu faço aquilo. Sabe, isso é um relacionamento.
E da mesma maneira que você, quando casa, quer que o seu esposo ou a sua esposa se lembre de você em qualquer situação, que não espere ter dinheiro para fazer um almoço e te agradar, ou então o esposo chegar e dizer: eu não tenho dinheiro para te levar num restaurante, mas vamos ali comer um cachorro quente, tomar um suco. Eu não tenho dinheiro para te comprar algo caro, mas o que eu trouxe para você, trouxe com amor, porque me lembrei de você. Não precisamos esperar ter para ser, porque se nós esperamos ter, nós nunca vamos, é porque nós nunca vamos ser. Porque quem é com pouco, é com muito, independente. E na presença do Senhor é da mesma maneira. Nós adoramos a Deus não pelo que Ele faz, mas pelo que Ele é. Nós buscamos a presença do Senhor e entregamos o nosso melhor na presença de Deus pelo que Ele é, não pelo que Ele faz. Porque se Ele fizer, Ele é Deus; se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Nós é que nos afastamos dele e abrimos mão tanto das bênçãos quanto da nossa salvação. Então Paulo escreve aos Romanos desta maneira. Romanos 8:18. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória em que nos será revelada. A jornada da nossa vida traz para nós muitos desafios. Nós vivemos situações nas quais nós não queremos estar e muitas das vezes entramos em situações nas quais depois a gente acaba tendo uma certa dificuldade, pagando um certo preço para sair. E quando eu digo pagar preço, eu digo que a gente acaba se machucando, a gente acaba saindo ferido, com mágoas. Porém, a gente precisa entender que toda situação nos ensina algo. E quando nós entendemos o propósito de tudo o que acontece na nossa vida, nós vivemos qualquer desafio, qualquer situação de forma mais tranquila. Por quê? Porque o Senhor, através do Espírito Santo, nos ensina que desta maneira nós vivemos, porque não adianta nada a gente ficar descabelando por esta ou aquela situação. Ah, mas fulano fez isso comigo. Ah, e agora eu não dou conta, porque perdi tudo, porque fizeram isso, porque me machucaram, me humilharam, me tiraram tudo e não sei o que mais, e vai falando. Não adianta nada. E por que eu digo que não adianta nada? Eu digo sem medo de errar que não adianta nada. Porque nós vamos ficar doentes, enfurnados em uma depressão, viciados em remédios faixa preta, e não vai adiantar nada, porque o problema não vai se resolver. Ah, então como que você resolve? Como que eu resolvo? Senhor, eu não sei o que fazer, mas eu também não vou me atormentar a minha mente, perder a minha paz com algo que eu não consigo resolver. Senhor, me dá direcionamento. Buscar a paz que Cristo disse que nos dá. Eu vos dou a paz. Somente Ele pode dar. Quando Ele diz que Ele dá a paz, o consolo, é só ver Ele. Então, nós temos que saber lidar com qualquer situação em Cristo Jesus. Por quê? Porque é Ele quem nos direciona, é Ele quem faz com que tudo esteja no devido lugar, no tempo e na hora certa. Se nós enfrentamos dias difíceis com Deus,
então certamente com Ele viveremos dias incríveis. Por que eu quero dizer isso para vocês? Quando nós estamos vivendo uma situação difícil na nossa vida, assim que ela é contornada, assim que o Senhor nos dá direcionamento para vencer ela, nós recebemos do Senhor uma alegria tão grande por ter vencido aquela batalha. Se é com doença, quando estamos curados, glorificamos a Deus pela nossa saúde. Se é financeiro, quando estamos bem de novo, glorificamos a Deus por isso. Mas eu quero te dizer uma coisa: glorifique a Deus no pouco, glorifique a Deus na dificuldade, glorifique a Deus na dor, glorifique a Deus no luto, glorifique ao Senhor em qualquer circunstância. E você passará por todas elas bem mais tranquilo, guardado e cheio de esperança. Não se esqueça de que tudo o que o Senhor faz, pode se levantar quem quiser, não vai mudar. Não se esqueça de que pode o inferno inteiro, o mundo todo se levantar contra a gente. Se foi o Senhor que decretou a nossa vitória, ninguém vai impedir. Ah, mas eu não... porque você mesmo está impedindo a sua vitória. Eu e você, sim, nós impedimos a nossa vitória. Olha o que está escrito, ó. Não, jamais considere, aqui, ó, porque se a gente considerar os nossos sofrimentos como lugar de morada, nós não vamos alcançar a glória de Deus. E nem a glória tão almejada. Quando eu digo glória, porque as pessoas hoje em dia confundem a bênção do Senhor com o que está acontecendo. O Senhor, Ele muda situações, Ele muda circunstâncias, Ele dá livramento e as pessoas não vê, não agradecem. Porém, quando o Senhor dá uma bênção grande, elas viram as costas e saem da presença do Senhor. Muitas das vezes nós não recebemos bênçãos maiores para não sairmos da presença de Deus. Agora, se você tem seu coração realmente firmado na rocha, não se preocupe, porque o Senhor vai te exaltar. A palavra de Deus diz lá em Eclesiastes 3 que é o que há um tempo determinado para todo propósito. E tudo que você está vivendo tem um propósito. Comece a orar diferente, pedindo para o Senhor te ajudar a entender o que você precisa aprender com o que está passando, com o que está acontecendo. De que maneira e o que você precisa extrair desta situação de bom, para que você passe mais rápido possível por qualquer situação que você está vivendo. Então, não se esqueça de que, independente de qualquer coisa, nós somos como barro na mão do oleiro. E o Senhor diz: faço contigo, quebro, faço de novo. Isso se chama aprimoramento. Enquanto não estivermos no centro da vontade do Senhor, não estamos preparados para receber o que Ele tem para nós. Então, seja maleável, seja vulnerável. Como é que eu vou dizer? Qual seria a palavra? Mole, né? Esteja como barro, preparado para ser moldado, para que o Senhor
finalize a obra tão perfeita que só Ele pode fazer e possa te colocar nos lugares que você um dia sonhou. Tome posse dessa palavra. Entenda que independente do dia mal, o Senhor está contigo. E Ele tem sempre o melhor para nós. Lembre-se de que na presença, ou melhor, andando em conformidade com a palavra do Senhor, mesmo nos dias mais difíceis, nós passamos com excelência, porque nós mudamos a nossa perspectiva de pensamento. Isso graças ao Senhor, graças à paz que excede todo entendimento, graças ao domínio próprio que Cristo nos dá, porque a nossa mente é a mente de Cristo. Olha o que está escrito aqui, ó. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados. Não podem. Não podem, lembra? Não podem ser comparados com a glória em Deus revelada para nós. Lembre-se de que louve ao Senhor em qualquer circunstância. Louve ao Senhor, somente louve. Está doendo? Louve. Está de luto? Louve. Está no fundo do poço? Louve. Está na prisão? Louve. Lembra Paulo e Silas? Lembra de Pedro na prisão? Descansou, porque ele sabia o Deus que ele servia. Apenas louve. Adore ao Senhor em qualquer circunstância. Tome posse desta promessa e desta bênção entregue hoje para você. Saiba que o Senhor cuida de nós nos mínimos detalhes. Não deixe jamais as circunstâncias te sufocarem, porque maior é Deus. Porque na palavra de Deus está escrito: tudo passa. Passa o bom, passa o ruim. Lembre-se, não temas, porque eu sou contigo. Esta frase é o próprio Deus te dizendo que está com as mãos estendidas e quem largou da mão dele foi você. Está difícil? Clame ao Senhor e faça como Pedro: Senhor, não me deixe perecer. Rápido, para não se afogar. Pois o Senhor, Ele tem maravilhas. Nós é que somos rebeldes e queremos que Deus faça sem nós pedirmos. Só que tem coisas que o Senhor não vai fazer enquanto não agirmos. Aprenda, seja rápido, peça perdão, clame ao Senhor: Senhor, me ajuda, não sei o que fazer. E o Senhor pegará nas suas mãos e te levará para o outro lado, para dentro do barco. Tome posse dessa vitória, porque você é mais que vencedor em Cristo Jesus. E saiba que não há nada nem ninguém que pode impedir o agir de Deus na sua vida, a não ser você mesmo. Beijo no seu coração. Até amanhã para o próximo devocional.